Santo Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe esta manhã. E obrigado pela semana, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tudo. Suplicamos em nome de Jesus o perdão por tudo que temos falhado. E rogamos a Ti que o sangue de Jesus possa nos purificar e que o Senhor possa nos perdoar, transformar e restaurar cada um de nós. Nessa manhã, ao abrir a Tua palavra, rogamos que o Teu Espírito Santo fale a mente e coração de cada irmão e irmã essa manhã. Obrigado por tudo, nos abençoe, nos guarde, seja conosco com Teus anjos ao nosso redor. Oramos agradecido em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Um feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém? Amém. Nessa manhã nós vamos estudar um pouquinho sobre os livros do juízo, ou livro do céu. Vocês sabiam que existem livros onde é registrado todas as situações? Quantos aqui sabiam que é mais de alguns livros? Quantos sabem que são mais de alguns livros que a Bíblia fala a respeito disso? Quantos já sabiam disso? Porque muitas vezes alguém pode dizer o seguinte: apenas um livro. Quantos livros que a Bíblia fala a respeito do juízo? Vocês lembram? Quantos livros? Alguém se arrisca a falar? C1, C2, C3, C5? Quantos acham que é? 4 livros? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas vocês sabiam que é interessante falar sobre os livros do juízo? Porque num pendrive você armazena várias informações. Agora, quando se trata de um CD, antigamente era DVD, um CD, você consegue armazenar milhares de informações. Agora, imagina você agora tendo os livros do céu, onde é registrada todas as ações e tudo que fazemos ao longo da vida, tudo que você fala, tudo que eu falo, tudo que nós posteriormente falamos, a Bíblia retrata sobre isso. E é justamente isso que nós vamos tratar sobre esse assunto. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. É a primeira citação bíblica em Daniel capítulo 7, a partir do versículo 9 e versículo 10. Aqui a palavra do Senhor, ela traz para nós revelações claras de quando Daniel contemplou esse juízo no céu. E ele, posteriormente, ao contemplar, ele viu ali Deus Pai como juiz supremo, ele viu o Filho como juiz, hoje o Filho hoje é advogado, e viu o Espírito Santo que hoje trabalha na conversão do ser humano para levar nós à decisão ao lado de Deus. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 9 em diante. Todos acharam? Vou esperar você abrir a sua Bíblia, o celular, o papel, mas, obrigado pela água. Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 9 e 10, assim diz o Senhor: Continuei olhando, até que foram postos os tronos. O ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chama de fogo, suas rodas eram de fogo ardente. Versículo 10: Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares e de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Notem que em Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, abriram-se os livros e cada pessoa foi julgada conforme o que se estava escrito ali. Nesses livros contém salvação ou perdição. O fato é que quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia fala de livros. Então existem 3 livros que registram todas as ações que o ser humano faz. Claro que dentro dessas ações Deus usa alguns códigos para julgar a nação. E o primeiro código que ele usa é a santa lei de Deus.
A santa lei de Deus, o decálogo escrito pelo seu próprio dedo em tábua de pedra, que ordenou para Moisés, para o povo do passado e para nós na atualidade hoje. A santa lei de Deus é a base da justiça e do todo do julgamento de Deus. Agora vamos entender quais são esses livros e o que ele tem a ver com a nossa vida no cotidiano. O fato é que foram abertos livros. Ali o Ancião de Dias, o próprio Deus estava presente. E ele então, quando ele olhou para essa sequência, ele viu que o próprio Deus estava mandando abrir os livros para que cada pessoa fosse julgada conforme o que estava escrito. E o primeiro livro é chamado Livro da Vida. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Está a primeira citação bíblica falando do livro da vida. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 e 12. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Assim diz o Senhor. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12, assim diz: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Note que o primeiro livro aqui é o livro da vida. O livro da vida registra o nome das pessoas que se convertem a Deus, daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. O seu nome é escrito ali. E é claro que aqui João, Deus dando a visão para ele do que se fala dos livros, no plural, são uma sequência de livros, são 3 livros, e o primeiro livro é o livro da vida. Esse livro da vida é quando a pessoa aceita Jesus, quando ele se dispõe a caminhar com Jesus, quando ele se dispõe a andar com Jesus. O nome dela é escrito lá. Como que isso acontece? Quando a pessoa entra no tanque batismal, ela se batiza, o nome dela é escrito no livro da vida do Cordeiro, é escrito no livro de registro da igreja, e ele passa a ser um filho e uma filha amada do Senhor. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que aquele que crê em Cristo e o aceita como Senhor e Salvador, se dispõe a obedecê-lo, essa pessoa estará na caminhada com Jesus. É o caso do nosso irmão que estará amanhã selando a sua vida com Deus. Então é nesse contexto que Deus fala do livro da vida. O segundo livro é o livro de Memórias. Está em Malaquias capítulo 3. Vamos para o Velho Testamento agora, o primeiro e último livro do Velho Testamento, encostado com o livro de Mateus ali. Malaquias capítulo 3 está o segundo livro. Malaquias capítulo 3, verso 16. Está o segundo livro, que é chamado livro de Memórias, ou livro memorial. É o livro onde é registrada as boas ações. Malaquias capítulo 3, verso 16. Assim diz o Senhor: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para aqueles que lembram do seu nome. Notem que aqui fala claramente a respeito daqueles que fazem boas ações. O livro de memória é registrada qualquer ação boa que eu e você façamos, ou seja, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de compaixão,
todo ato de sacrifício, todo sofrimento suportado, toda lágrima derramada, um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Esse é o livro memorial, aonde é registradas as boas ações que eu e você fazemos. Agora, o terceiro livro que a Bíblia diz é o livro da morte. Esse livro não é coisa boa, mas é registrar as ações daqueles que fazem coisas más e que rejeitam Jesus e o seu chamado. Vamos para Jeremias capítulo 2. Volta um pouquinho mais para trás aí, depois de Isaías. Jeremias capítulo 2, verso 22. Jeremias 2, verso 22 está registrado o terceiro livro da Bíblia. Jeremias capítulo 2, verso 22. Você vai passar ali Salmos, Provérbios, Isaías e na sequência Jeremias. Jeremias é o livro do profeta Jolão. Jeremias 2, verso 22. Assim diz o Senhor: pelo que ainda te laves com salitre e amontoas potassa, continua a mácula diante da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. O que é registrado nesse livro? Toda palavra frívola, ou seja, toda palavra má, todo palavrão, toda palavra com má intenção é registrada nesse livro. Se você for um pouquinho mais adiante, me acompanha aí em Mateus capítulo 12. Vamos para o Novo Testamento agora, Mateus 12, é importante ver esses versos. Mateus 12, verso 36 e 37. Você vai entender um pouco mais com propriedade o porquê desse livro. Mateus 12, verso 36 e 37, assim diz o Senhor: digo-vos de toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. Verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, a palavra que eu falar má, ou seja, um palavrão ou uma palavra de amaldiçoar alguém, dela nós daremos conta no dia do juízo. E aí, todo ato egoísta, o dever não cumprido, todo pecado secreto, toda ira e as más intenções, tudo isso nós estaremos perante o tribunal de Cristo para darmos conta perante Ele. Portanto, o livro da morte é registrado aquele pecado secreto que você e Deus sabem, que eu e Deus sabemos e mais ninguém sabe. Então, quando eu falo livro dos livros, quer dizer que um dia todos estarão perante o tribunal de Cristo. E aí então cada um vai ver o seu registro ali, conforme essa foto que você está vendo, cada um estará perante Deus. Agora vem a pergunta: será que o nome da pessoa ela pode ser riscada do livro da vida? Sim. No livro de Êxodo 32, eu não vou ler aqui agora, no Velho Testamento diz que Deus pode riscar o nome do livro da pessoa, do livro da vida, desde quando ela abandona Deus. Então as nossas ações estão registradas nos livros dos livros, e cada um terá que prestar contas a Deus. O livro da vida, o nome da pessoa que é convertida e é batizada. Mas será que é só isso? Não, é a permanência da caminhada com Deus. Alguns aqui já têm um tempo de igreja, 5, 10 anos ou mais, ou estão começando, para os nossos irmãos que já começar a partir, já começou desde quando começou a estudar a Bíblia, já está no processo da caminhada, e agora irá se batizar para confirmar, demonstrando publicamente que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e continuar a caminhada até que Cristo volte. E aí está, quando Cristo foi batizado por João Batista, ele recebeu o Espírito Santo. Embora você pode perguntar assim, mas será que Jesus tinha que ter o nome no livro da Bíblia sendo Deus? Não precisava, mas ele fez para dar um exemplo para nós. Portanto, o batismo é algo correto que a Bíblia nos ensina a fazer. Aí você tem o livro de memórias, boas obras, a tentação resistida, mal vencido, palavra de compaixão, ato de sacrifício, sofrimento suportado, são provações. E você tem o livro da morte, más obras. Você tem toda palavra frívola, você tem toda palavra má falada. Por exemplo, há pessoas que amaldiçoam o outro por nada.
E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, esses 3 capítulos falam claramente que com a boca eu posso abençoar ou amaldiçoar, estou resumindo. Mas, infelizmente, nós queremos ser juízes das pessoas. E a Bíblia diz em Mateus 7 que eu não posso julgar, porque da forma que eu julgo, eu serei julgado. Quem pode me julgar é somente Deus. Quem pode julgar você é só Deus. Portanto, toda a palavra amada, nós acabamos de ler Mateus 12, 36 e 37, nós iremos corresponder perante Deus. Todo pecado secreto, todo ato não cumprido. E o anjo de Deus está relatando tudo isso. Nós temos 2 anjos, o anjo relator e o anjo protetor. O anjo relator, ele vem com as placas, com os livros em canetas de ouro e registra tudo que nós estamos fazendo. Alguém pode perguntar, mas aonde é que está registrado isso? No livro Grande Conflito, da escritora norte-americana Ellen G. White, ela comenta sobre isso. E posteriormente, cada ser humano prestará conta a Deus. E o segundo anjo é o anjo protetor. O anjo protetor nos guarda desde quando nós nascemos até o último suspiro de vida. E naquele dia, ele vai estar ali para dizer o seguinte: olha, eu protegi e guardei você pelo comando de Jesus. Hoje ele é o nosso advogado e amanhã Jesus será o que? Juiz. Portanto, eu e você devemos entender de que tudo que o ser humano faz hoje na terra é registrado perante Deus no céu, pelos anjos de Deus. Por mais que hoje algumas coisas que as pessoas fazem por aí, a gente não sabe. Um exemplo: o que acontece dentro daquele congresso lá em Brasília, ninguém sabe, mas Deus sabe. O que acontece dentro da sua casa, somente você e Deus sabem. Algumas pessoas dizem assim: temos que participar de palestras de família, de casais. Mas na verdade o que se passa dentro da família é só o casal e Deus que sabe. Por mais que você venha participar de uma palestra de família, de um encontro de casais, você aprende uma série de coisas, mas aquilo tudo é teórico, a prática é totalmente diferente. Portanto, Deus sabe o que se passa na vida de cada pessoa. Deus sabe o que passa na sua vida nessa manhã. Portanto, Jesus, um dia, quando Ele voltar, Ele quer abraçar a gente. Ele quer dar para nós um lar de eterna felicidade, aonde a gente vai poder viver feliz com Deus para sempre. Portanto, hoje Ele pede para que eu e você abandonemos o mal. Quando falo mal, o pecado. Por quê? Jesus quer nos purificar com o fogo do Espírito Santo. Assim como Jesus recebeu o Espírito Santo, Ele quer que eu e você mantenhamos o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Portanto, hoje as inscrições estão abertas para mim e para você. Às vezes nós ficamos olhando lá fora, pessoas que fazem coisas muitas errôneas, erradas, mas essas pessoas também estão tendo oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e tomar a decisão de entregar a vida a Jesus. As nossas escolhas hoje poderão levar nós para a vida ou para a morte. A escolha de cada ser humano. Portanto, os livros do céu existem, é real, como você acabou de aprender hoje. E hoje Cristo, nosso advogado, Ele intercede comigo por você. E breve Ele será juiz e a sua função será apenas julgar e não mais salvar. Portanto, nós devemos ir a Jesus da forma que estamos. Como estamos? Não importa o presente, não importa o seu passado. O que importa é que você venha a Jesus, mas que não continue na velha prática da vida. Portanto, o nome das pessoas, elas podem ser justificadas, ou seja, ela pode ser aceita por Jesus ou não aceita, de acordo com Mateus 10, versos 32 e 33. Deus tem uma promessa de libertação para mim e para você. Eu quero ler com você aqui no trecho de Apocalipse, capítulo 20, 22, versículo 11 e 12. Abra
sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e versículo 12. Deus tem uma recompensa para mim e para você. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 11 e verso 12. Me acompanhe na leitura e o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 11 e 12. Há uma promessa de libertação para aqueles que estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, verso 11 e verso 12 de Apocalipse, assim diz o Senhor: continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus tem uma recompensa. Essa recompensa é a vida eterna. Eu sei que cada um de vocês aqui tem passado por batalha, por dificuldade, por lutas no dia a dia, seja qual for. Alguns lutando para vencer vícios de droga, bebidas, outros vícios de pornografia, outros vícios da mentira, da novela, seja o que for. Mas Deus fala: filho, eu tenho uma recompensa para você. Eu tenho uma recompensa que é a vida eterna, uma recompensa onde o justo vai poder viver feliz para sempre. Agora, em contrapartida, aquele que comete mal vai continuar cometendo mal. Olha comigo o capítulo 21 de Apocalipse aí, versículo 27, está do seu lado aí, capítulo 21, verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem os que praticam o quê? A abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, aqueles que praticaram a verdade de Deus, que obedeceram a Jesus, cujo que custar, receberemos de Jesus a vida eterna. Portanto, em Hebreus 10, 26 diz que se eu e você vivemos deliberadamente em pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade. Qual que é a verdade? Qual que é a primeira verdade? Jesus. Qual que é a segunda verdade? A Bíblia Sagrada. E portanto, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, depois de conhecer tudo isso e continuar na prática do pecado, já não resta mais o que? Sacrifício. Portanto, a advertência de Lucas é o seguinte: não obstante, alegrai-vos, porque os espíritos se submetem, porque o vosso nome está o quê? Arrolado nos céus, é escrito nos céus. Então Deus sabe o que vai em cada coração, Deus sabe o que vai em cada mente. Portanto, eu e você devemos ir a Jesus Cristo. E aqui diz que aqueles que estiverem escritos ali o nome do livro da vida, e continuar a caminhada, e perseverar com Jesus, esse será o quê? Será salvo. Portanto, eu e você devemos tomar a decisão de entregar a nossa vida a quem? A Jesus. Esse Jesus que doou a vida por mim e por você, voltará para buscar a cada um de nós. Quando olhamos para esse relógio aí, o que esse relógio está marcando? Marcando, nós estamos agora vivendo o que? As últimas horas da volta de Jesus. Cristo está para voltar, e Ele quer que eu e você o busquemos. Quando a gente vai para 1 João 2, versículo 18, nós estamos vendo aqui a última hora que Cristo está para voltar. Nós só temos duas opções: ou a gente caminha com Jesus para ir para o céu, ou a gente fica de fora para ser infelizmente queimado. E há muitas pessoas que serão queimadas no lago de fogo. Às vezes pode acontecer, Deus abriu com alguém que foi no caminho do Senhor, e a pessoa faz a escolha se ela quer ir ou não para o céu. A pergunta que eu faço para você hoje, essa manhã, é o seguinte: você deseja nascer de novo? Você deseja ter uma nova vida com Jesus? Quantos nessa manhã têm o desejo de entregar a vida e o coração a Jesus Cristo mais uma vez nessa manhã? Somente uma pessoa que tem o desejo? Quantos querem entregar a vida a Cristo Jesus mais uma vez nessa manhã? Eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, verso 14 e o verso 17.
capítulo 22 de Apocalipse, verso 14 e o verso 17. Assim diz o Senhor. O versículo 14 diz: bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Verso 17 do capítulo 22 de Apocalipse: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Cristo é a água da vida. E Ele quer dizer para mim, para você, essa manhã o seguinte: filho, receba de graça essa água da vida. Quando olhamos para o histórico do mundo, quando olhamos para as pessoas, olha para o seu redor, olha para você mesmo, você pergunta: o que você faz, o que eu faço, o que nós fazemos para merecer a salvação? Os livros dos juízes estão abertos: livro da vida, livro de memórias e livro da morte. Cada um tem a oportunidade para inscrever, ou seja, para aceitar em qual dos livros que você deseja ser escrito. Ou se você deseja ser escrito no livro da vida, no livro de memórias ou no livro da morte, ou ficar para trás. Mas eu creio que cada um de nós queremos que o nosso nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. E essa permanência com Deus é que vai nos garantir a nossa salvação através da justificação, que é através de Jesus Cristo. Sabe, igreja, essa semana eu estava lembrando de um amigo meu que um dia foi dos caminhos de Deus, saiu, voltou. Depois dele voltar para os caminhos de Deus, ele prosseguiu pregando a palavra do Senhor. E ele morreu já faz quase que um mês, mas ali, fiel a Deus. E o fato interessante é que no dia do seu velório, estavam diversas pessoas, e um casal diz assim: através da influência desse irmão, mesmo morto, eu estou na casa de Deus pela sua influência, porque ele foi lá na minha casa levar a palavra de Deus, e hoje estou aqui. Eu falo do irmão Jonathan, um senhor de 50 e poucos anos de idade, que era dos caminhos de Deus, bebeu, usou uma série de coisas, ficou 40 anos passado dos caminhos do Senhor, e voltou para os braços de Deus ainda há tempo. Se rebatizou, se reconciliou e prosseguiu a caminhada, e morreu nessa fé. Assim, eu tenho acompanhado diversos irmãos e irmãs que morreram nessa fé e estão aguardando a volta de Jesus para aquele grande dia, aguardar a primeira ressurreição. Essa semana, o irmão da nossa igreja de Americanópolis perdeu a sua esposa. Ela estava já acamada há um certo tempo também, mas ela morreu fiel ao Senhor. Mesmo já não mais andando com a sua mão atrofiada, ele cuidando dela, mas ali ela morreu. Claro, vai ser um baque para ele, um momento de tristeza, mas a vida prossegue. Nós não podemos agora parar porque alguém faleceu, perdemos alguém, a vida continua. Você deve entender de que é apenas um descanso até a volta de Jesus. Portanto, o meu apelo para mim e para você é que a gente aceite Jesus como o Senhor e Salvador e continuemos a caminhada com Ele, custe o que custar, não olhando para as pessoas, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Vamos ouvir agora uma mensagem que será projetada, cantada, que você possa repetir essa mensagem, e após ela eu quero orar por você, suplicando a bênção de Deus para a sua vida, para a minha vida, e que nós saímos daqui hoje transformados, revitalizados, restaurados pelo poder de Jesus, para um dia estar com Ele nos céus. Esse é o desejo em nome de Jesus. Amém. Bota um pouquinho essa música para começar. Quem entre nós subsistirá, pois as ações e os pensamentos, nosso juiz a luz trará. Quem entre nós subsistirá, vale ser a decisão.
entre nós subsistirá? Qual há de ser a decisão? Vamos dizer o nosso caso, ou nos virá a salvação. Vamos orar? Que verdadeiramente possa ser nossa decisão para a igreja. Um orar pelo outro e nos preparar cada dia para a volta de Jesus. Porque esse mundo já não resta mais nada. Então Cristo quer nos dar perdão, salvação e vida boa. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado pelos momentos que aqui passamos na tua casa de oração. Obrigado porque a tua palavra foi aberta e o Senhor nos mostrou claramente que hoje o Senhor nos coloca diante de nós a decisão de fazer a tua vontade ou não. Mas rogamos, ó Santo Espírito de Deus, nos ajude a vivenciar, a obedecer, a praticar a tua santa palavra por amor de Jesus. Abençoe cada irmão, irmã, jovem, criança, que todos saiam daqui abraçados, perdoados, restaurados, fortificados em Jesus Cristo, que é o nosso amado e redentor Salvador. Ó Senhor, dá-nos o teu perdão e a tua paz, purifica-nos pelo sangue de Jesus e continue, ó Deus, mantendo o registro do nosso nome no livro da vida, e que nós possamos continuar a caminhada com o Senhor na perseverança, no preparo para a vida de Jesus, onde vamos morar contigo não apenas 1000 anos, mas eternamente. Amém. Perdoa, restaura, nos batiza com o teu santo e bom Espírito e nos dê a tua paz. Obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe vocês, um feliz sábado, um bom almoço, e amanhã às 18 horas aguardamos a todos aqui para a caravana da esperança. Deus abençoe vocês.